Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos em mais um encontro da catequese adulta e hoje nós vamos ver um pouco sobre o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e por isso vamos iniciar este nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, o encontro de hoje é para percebermos a presença do Espírito Santo na história do povo de Deus, na missão de Jesus, na prática da comunidade e nos atos de justiça e solidariedade. Se estivéssemos de forma presencial, o nosso livro nos pede para preparar cartazes com algumas frases. Mas vamos imaginar, o Espírito de Deus criou o universo. O Espírito de vida reanima a esperança. O Espírito do Senhor me enviou, e o Espírito Santo vos torna testemunhas. O mesmo Espírito sustenta todos os dons. Então, algumas dessas frases que ilustrariam o nosso encontro, caso fosse de forma presencial. Mas aí vamos meditar no Espírito de Deus que cria o universo, nos reanima, nos dá esperança, que nos envia, nos torna testemunha do que vimos e ouvimos, né? E sustenta todos os dons. Aqui então, vamos colocar aqui um refrão de uma música que diz assim: quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. Esta música de acolhida para anunciar o nosso tema que você acompanha agora. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança na terra brotou, um povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. E após esta música do Zé Vicente, né, na voz de Zé Vicente, nós estamos aqui para refletir que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, está presente em todos os passos da caminhada da nossa vida. Logo mais vamos perceber no Evangelho. Todos os passos da caminhada na nossa vida, do povo da Bíblia e também na história que está sendo construída nos dias de hoje. É esta caminhada que o Espírito age através das pessoas que vivem para que aconteça a justiça e a solidariedade. Nesse encontro,
vamos destacar alguns momentos históricos, perceber a ação salvadora e animadora do Espírito de Deus ontem e hoje. E vamos refletir sobre o que esses símbolos nos fazem pensar. Que seria o vento, a vela, uma pomba, que seriam os símbolos, a própria Bíblia, um símbolo do nosso encontro. Então, a Bíblia nos remete à palavra de Deus. A vela nos remete à luz de Deus, no Espírito Santo. E também temos ali o vento, que é o sopro de vida na igreja, que Deus sopra para a sua igreja, o vento do Espírito. E também a pomba. Todos nós, quando olhamos uma figura de uma pomba branca, um símbolo muitas vezes usado para simbolizar a paz, nós lembramos daquela pomba branca do Espírito Santo que desce do céu sobre Jesus no seu batismo. Na segunda pergunta para a reflexão, nos pergunta quais acontecimentos atuais são motivados pelo Espírito Santo presente nas pessoas envolvidas. E a terceira, quais acontecimentos nos levam a pensar numa força contrária ao Espírito de Deus? Então, são pistas e perguntas que nos fazem refletir de que forma o Espírito de Deus se manifesta na nossa vida da forma positiva e que acontecimentos são uma força contrária ao Espírito de Deus. Vamos então abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos do 1 ao 2 e número 4. Que nesta leitura nós vamos perceber ali uma pista sobre o Espírito de Deus. Então abrimos a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 e número 4. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era um caos vazio. A terra era um caos vazio e a escuridão cobria até as profundezas, e um vento de Deus se agitava sobre a superfície das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Então veja só, na palavra de Gênesis, situa o Espírito de Deus na criação do mundo como este vento de Deus que se agitava sobre a superfície das águas. Percebemos a ordem com que Deus cria o mundo. Criou o céu e a terra. Deus disse: haja luz, e houve a luz. E também, dentro disso, Ele está presente na criação como esse vento, esse sopro de Deus. Mas, lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, nós vamos ver também outra passagem bíblica que nos relata o Espírito Santo. Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel, capítulo 37, versículo do 1 a 14. E aqui nós temos então: a mão de Javé pousou sobre mim, e o Espírito de Javé me levou e me deixou num vale cheio de ossos. O Espírito me fez circular em torno deles, por todos os lados. Notei que havia grande quantidade de ossos espalhados pelo vale, que estavam todos secos. Então Javé me disse: filho do homem,
será que esses ossos poderão reviver? Eu respondi: meu Senhor, és tu que sabes. Então ele me disse: profetize dizendo: ossos secos, ouçam a palavra de Javé. Assim diz o Senhor Javé a esses ossos: vou infundir o espírito e vocês reviverão. Vou cobrir vocês de nervos, vou fazer com que vocês criem carne e se revistam de pele. Em seguida infundirei o meu espírito e vocês reviverão. Então vocês ficarão sabendo que eu sou Javé. Profetizei de acordo com a ordem que havia recebido, enquanto eu ainda estava profetizando. Ouvi um barulho e vi um movimento entre ossos que começaram a se aproximar um do outro, cada um com seu correspondente. Observando bem, vi que apareciam nervos, iam sendo cobertos de carne e que a pele os recobria, mas não havia espírito neles. Então Javé acrescentou: profetize ao espírito, filho do homem. Profetize e diga: assim diz o Senhor Javé: espírito, venha dos 4 ventos e sopre nestes cadáveres, para que revivam. Profetizei conforme ele havia mandado, o espírito penetrou neles e reviveram. Colocando-se de pé, era um exército imenso. Em seguida Javé me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eles dizem: nossos ossos estão secos e nossa esperança se foi. Para nós tudo acabou. Pois bem, profetize e diga: assim diz o Senhor Javé: vou abrir seus túmulos, tirar vocês de seus túmulos, povo meu, e vou levá-los para a terra de Israel. Povo meu, vocês ficarão sabendo que eu sou Javé quando eu abrir seus túmulos e de seus túmulos eu tirar vocês. Colocarei em vocês o meu espírito e vocês reviverão. Colocarei em sua própria terra e vocês ficarão sabendo que eu, Javé, digo e faço. Oráculo de Javé. Então veja, nesta palavra do livro de Ezequiel, os versículos que falam sobre o poder de Deus, né, do Espírito de Deus. Se nós formos ali no versículo 2, o Espírito me fez circular em torno deles por todos os lados. Se nós formos ali no versículo 6, vai dizer assim: em seguida infundirei o meu espírito e vocês reviverão. Então vocês ficarão sabendo que eu sou Javé. Veja só também no versículo 8, no versículo 9. Então Javé acrescentou: profetize ao Espírito, filho do homem. Espírito, venha dos 4 ventos e sopre nestes cadáveres para que revivam. Versículo 10. O Espírito penetrou neles e reviverão. Colocando-se de pé, era um exército imenso. Ou seja, eles, cobertos do Espírito de Deus, reviveram. E assim é a esperança destas ações que o Espírito desencadeia na nossa vida, para que, naquele vazio de esperança do vale de ossos secos, que sentia o profeta Ezequiel, que ele estava com a desesperança, recuperou o seu sentido de vida para construir uma sociedade com justiça e para ajudar a despertar o seu povo. Convocou o Espírito de Deus para libertar e restaurar a vida, tocando-lhe o coração para reanimar as energias e fortalecê-las para resistir na luta da vida. A ação do Espírito Santo é mover o centro renovador da esperança. Então, o Espírito Santo
reanima a esperança que estava perdida. E depois, no livro de Lucas, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículos do 14 ao 18. Nós vamos ver ali. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito. Sua fama se espalhou por toda a região. Ensinava nas sinagogas deles. Era elogiado por todos. Então, olha só. Jesus foi para Nazaré, onde tinha sido criado. No sábado, como era de costume, entrou na sinagoga. Se levantou para fazer a leitura. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Abrindo o rolo, ele encontrou onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos e para anunciar o ano da graça do Senhor. Então, Jesus, naquele livro do profeta Isaías, viu aquela escritura: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele leu, e o Espírito estava sobre ele para anunciar a boa notícia aos pobres, libertar os presos, recuperar a vista aos cegos, dar liberdade aos oprimidos e anunciar o ano da graça do Senhor. Quando Jesus fecha o livro, começou-lhe a dizer àqueles que estavam dentro da sinagoga que cumpriu-se hoje a passagem desta escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e se admiravam com as palavras cheias de graça que saíam da sua boca. Vejam só, que maravilhas o Espírito de Deus promoveu na vida daquele povo. E Jesus, através do livro do profeta Isaías, vem demonstrar com a sua vida aquilo que era o que deveria ser cumprido, que era ele dizendo que o Espírito de Deus estava sobre ele. Então, Jesus ungido e consagrado pelo Espírito, né? Também temos as passagens onde Jesus foi batizado com o Espírito que desceu sobre ele. João Batista o batizou. No livro dos Atos dos Apóstolos, vamos abrir nossa Bíblia nos Atos dos Apóstolos, um pouco mais à frente ali dos Evangelhos, depois do livro de João. Vamos ter os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 ao 13, que vai nos dar também um panorama do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo do 1 ao 13. Isso já fala do dia de Pentecostes, aonde também celebramos o Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho de um vento muito forte e encheu a casa toda onde eles estavam. Apareceram línguas de fogo repartindo-se e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes permitia expressar-se. Veja só. E aí vai falando mais um pouco ali na frente, vai dizendo assim: esses homens que estavam falando não são todos galileus? Como é que cada um de nós os ouve em nossa língua materna? Partos, medos e elamitas,
habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas de Cirene, romanos, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Os ouvimos falar das maravilhas de Deus em nossas próprias línguas. Todos estavam confusos e perplexos, perguntando uns aos outros o que significava aquilo. Outros diziam caçoando: eles estão embriagados com vinho doce. Mas na verdade não estavam embriagados com vinho doce. Era a ação do Espírito Santo que estava se manifestando e que eles se entenderam independente da língua que falavam. No capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos vai dizer: não se afaste de Jerusalém, mas esperem aquele que foi prometido pelo Pai, que vocês ouviram de mim. João batizou com água, mas vocês, dentro de não muitos dias, serão batizados com o Espírito Santo. E no versículo 8 diz: vão receber a força do Espírito Santo que descerá sobre vocês. Serão minhas testemunhas em todos os extremos da terra. Então, nós percebemos as passagens que vão nos trazendo essa força do Espírito Santo que desce até nós. E que na crisma nós renovamos os votos, né? E nós confirmamos a nossa fé, renovamos nosso batismo, confirmamos a nossa fé e recebemos os 7 dons do Espírito Santo, que vamos ver aí mais à frente, próximo à crisma. Mas esta força de fé confirmada no batismo, reforçada na crisma. Não é preciso ser batizado de novo no Espírito Santo para ser testemunha. O batismo é único. A base de todas as comunidades deve ser a animação do Espírito de Jesus Cristo, expressa no Espírito Santo, que faz lembrar, compreender e continuar a obra inaugurada por Jesus. Ontem, o Pentecostes era celebrado 50 dias depois da data da libertação dos hebreus do Egito. Comemorava a aliança e o presente dos mandamentos da lei. E só quem cumpria a lei que podia participar destes festejos. Hoje, no novo Pentecostes, Deus entrega a todos esta aliança com a humanidade, independente de cor, raça, costumes, idade, sexo e etnia. Todos são convidados para viver as maravilhas de Deus. Depois, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, um pouco depois dos Atos dos Apóstolos, se você não fechou a sua Bíblia. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo número 12, versículo 3 a 11. Vai dizer assim: por isso lhes faço saber que ninguém falando pelo Espírito de Deus jamais irá dizer Jesus é maldito, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser por orientação do Espírito Santo. Existem diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes atividades, mas o mesmo Deus realiza tudo em todos. A cada um é concedida a manifestação do Espírito para o bem comum. Pois por meio do Espírito, a um é dada uma palavra de sabedoria e a outro uma palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outros ainda no mesmo Espírito é dada a fé, e a outros dons de cura no único Espírito. A outro poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro discernimento dos espíritos,
há outro dom de falar em línguas, há outro dom de interpretar as línguas, mas é o único e mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo seus dons a cada um conforme ele quer. Então, de fato, como está aqui na carta de São Paulo aos Coríntios, e como vai nos dizer, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito para sermos um só corpo, e de todos bebemos de um só Espírito. De fato, o corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, como eu não sou a mão, então não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se a orelha disser, como eu não sou o olho, então não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Deus é quem dispôs cada um dos membros do corpo tal como ele quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, os membros são muitos e o corpo é um só. Então, veja só, essa dinâmica do Espírito Santo que nos dá os seus dons, cada um com os seus dons, mas na diversidade fazem parte desta igreja que foi revelada em Pentecostes. E todos os membros formam um corpo. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E é isso que nós temos através da ação do Espírito Santo. Então, para crer e testemunhar este nosso encontro, nós vamos então celebrar este nosso encontro com uma oração, já que compreendemos um pouco do Espírito Santo, que é um Espírito vivificador, né? É um Espírito que vem para agir na vida daquele povo. E esse é o Espírito Santo, uma das pessoas da Santíssima Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, por a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Como já vimos sobre Jesus e já vimos sobre Deus Pai, agora nós vamos celebrar este encontro. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, o dom sem par, fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós. Por nós, seus feitos, proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. O Espírito de Deus está sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso poder está na união. O mundo novo vem de Deus e dos irmãos. Vamos lutando contra a divisão e preparando a festa da libertação. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Cidade e campo se transformarão, jovens unidos na esperança gritarão. A força nova é o poder do amor, nossa fraqueza é força em Deus libertador. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor, e viva